Olá, alunos do 8º ano, sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos rever os tipos de sujeito. Vamos ler fragmentos de texto, identificar os textos lidos, produção própria e os sujeitos da oração. Toda oração tem um sujeito? Quais são os sujeitos que constituem uma oração? Vamos ler um trecho do conto Chuva Abençonhada e identificar os termos que constituem as orações, no caso, os tipos de sujeito. Chuva abençonhada. Antes da gente começar a leitura, vamos relembrar o que é o sujeito? Um sujeito de uma oração é aquele que pratica uma ação. Então, as orações em língua portuguesa ou em outras línguas, o que é uma oração? Aquilo que se organiza em torno de um verbo. Os verbos são as palavras que demonstram um estado ou uma ação. Para demonstrar estado ou ação, tem que ter alguém que pratica esse estado ou pratica essa ação. Alguém que está naquele estado ou que pratica uma determinada ação. Eu posso dizer, a professora apresentou o vídeo. Se eu disser, a professora apresentou o vídeo, o verbo é apresentar. Existe alguém que apresenta esse vídeo? Sim, a professora. Eu também posso dizer, a professora e o aluno leram o texto. O verbo é ler. Quem é que lê o texto? A professora e o aluno. Esses são os sujeitos da oração. Então, lembrando, o sujeito é aquele que pratica a oração. Nós temos 5 tipos de sujeito. Temos o sujeito simples, cujo núcleo é apenas um, como por exemplo, a professora apresentou o vídeo, um núcleo. Temos sujeito composto, quando nós temos 2 núcleos, como por exemplo, a professora e os alunos leram o texto. Quem são os sujeitos? Professora, alunos. São 2, portanto, sujeito composto. Lembrando, não tem a ver com singular e plural. Nós também temos o sujeito oculto, como por exemplo, levantei cedo. A ação de levantar foi praticada por alguém. Este alguém não está mostrado, mas eu sei quem é, porque quando eu digo levantei, quem foi que levantei? Eu. Então é chamado de sujeito oculto. Também pode ocorrer que o sujeito exista, mas eu não sei quem é, como por exemplo, roubaram minha carteira. Quando eu digo roubaram, alguém executou a ação de roubar? Sim. Eu sei quem são? Não. Por isso é indeterminado. Eu não consigo determinar quem fez. Existe, por último, oração sem sujeito, ou seja, o sujeito inexistente. Oração sem sujeito são aqueles verbos, vai ter aqueles verbos que indicam fatores meteorológicos, por exemplo, choveu a manhã toda. Indicam o verbo haver que indica existência. Há 2 pessoas na sala. Existe uma mulher, 2 mulheres para cada homem. São 10 horas. Os verbos que indicam hora, indicam tempo, indicam existência. Não tem uma pessoa, não existe alguém que execute essa ação. A ação ocorre por si própria. Aí nós temos o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Vamos à leitura do texto então? Chuva abençonhada. Agora a chuva cai. Professora, você disse que coisas que são do tempo, meteorologia, não tem sujeito. Mas aqui em a chuva cai, existe alguém que executa a ação de cair. Nesse caso é a chuva. Porque o verbo não é chuva, o verbo é cair. Chuva cai, cantarosa abençoada. O chão, esse indigente indígena, vai ganhando variedades de belezas. Estou espreitando a rua como se estivesse a janela do meu inteiro país. Quem é que está espreitando a rua? Eu, que é o narrador, né? Enquanto lá fora se repletam os charcos, a velha Tristereza vai arrumando o quarto. Para a tia Tristereza, a chuva não é assunto de climas, mas recado dos espíritos. Vamos comparar esses 2 trechos. Agora a chuva cai, cantarosa e abençoada. Estou espreitando a rua como se estivesse a janela do meu inteiro país. Em qual dos 2 trechos há uma identificação explícita do sujeito, ou seja, o sujeito está aparecendo. Dá para ver ele está escrito. Qual das 2 tem esse sujeito explícito? Como que você pode fazer? Você vai achar o verbo de cada oração e vai perguntar quem para o verbo. Por exemplo, lá no 1, agora a chuva cai, cantarosa abençoada. O verbo é cair. Você vai lá no cair e diz, quem cai?
A resposta vai ser o sujeito. Na 2, estou espreitando a rua como se estivesse a janela. O verbo é estar, verbo estou. Quem estou? E aí você vai avaliar. Tá aparecendo o sujeito ou não? Escreve lá, daqui a pouco eu volto. Vamos seguir então? Observem. No primeiro trecho, agora a chuva cai cantarosa. O sujeito é chuva. Se vocês observarem ali, ó, a chuva cai. Quem é que cai? A chuva. Tem o sujeito simples. No segundo, estou espreitando a rua. Estou. Quem estou? Eu. Eu estou espreitando, só que o eu não aparece. Então aí nós temos o sujeito oculto ou desinencial. Tá bom? Vamos ver a próxima, então. No trecho 2, estou espreitando a rua como se estivesse a janela do meu inteiro país. A que pronome se refere às expressões estou espreitando e como se estivesse? De que forma é possível identificar esse pronome? Quem é que estou espreitando? Eu. Eu é um pronome. Como que a gente sabia que era eu? É por meio da desinência verbal. Professora, eu não sei o que é desinência verbal. É o finalzinho do verbo. Lá no finalzinho do verbo, ele vai dizer de que pessoa está se tratando. Um verbo, quando ele está conjugado, ele vai nos mostrar a pessoa do discurso, o modo dele, ou seja, a intenção da fala, e vai mostrar o tempo verbal também. Tudo isso está marcado lá no finalzinho dele. Porque o verbo ali, ó, o verbo é estar. Está escrito estou. Ali a gente sabe que é a primeira pessoa, eu. A gente sabe que é presente, estou. Porque se fosse passado, eu estava, né? Eu estou aqui, presente.
Entende? Então, tá mostrando naquele pedacinho, o em língua portuguesa, nos mostra tempo verbal, modo verbal, mostra a pessoa do discurso. Tudo isso só naquelas duas letrinhas ali. Por isso que a língua portuguesa, algumas pessoas dizem que é uma língua muito difícil. Em inglês, por exemplo, teríamos ali um outro tipo de coisa. Nós não teríamos essa marca. A palavra ficaria normal, mas em português o verbo muda. O verbo muda para a gente saber o modo, o tempo e a pessoa. Então, por conta da desinência verbal, nós descobrimos que está se falando da primeira pessoa. Mas, professor, isso eu já sabia. Você sabe que estou, quem é que estou? Eu, porque nós somos falantes de língua portuguesa. Você só não sabia o nome, que era desinência verbal. Grava esse nome aí, hein? De que forma é possível identificar? Então, estou espreitando a rua como se estivesse a janela do meu inteiro país. As expressões se referem ao pronome eu e são identificados pela terminação, ou seja, desinência verbal. É este pedacinho aqui, pessoal, ó. Estou, o ou do estou. Foi assim que a gente conseguiu descobrir. Legal, né? Tipos de sujeito. Chamamos de sujeito simples o sujeito que apresenta um núcleo e de sujeito composto o que apresenta dois ou mais núcleos. Às vezes o sujeito não aparece na oração, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo ou desinência, ou por alguma informação do contexto que contribui para sua identificação. A esse sujeito dá-se o nome de sujeito desinencial, também pode ser chamado de sujeito oculto. Sujeito simples, então, eu tenho um núcleo. A professora chegou. A chuva caiu. O aluno leu o texto. Quem é que chegou? Professora. Quem é que caiu? Chuva. Quem é que leu o texto? Aluno. Nós temos um núcleo. Lembre-se, sujeito simples e composto nada tem a ver com singular e plural. Tem a ver com o número de núcleos, tá? Se eu disser, a chuva e o vento destruíram a casa. Ó, a chuva e o vento. São dois. Sujeito composto. A chuva e os alunos... Não, desculpa. Professora e os alunos leram o livro. Dois núcleos. Professora, alunos, sujeito composto. Agora, se eu disser, li aquele livro, quem foi que li? Eu. Por conta da terminação verbal, por conta da desinência, eu sei que se trata de um sujeito desinencial, ou também chamado de sujeito oculto. Você pode, por exemplo, assim, ó, entramos rapidamente na sala. Quem é que entramos? Nós, sujeito desinencial. Outras vezes, não nos é possível identificar o sujeito na oração, ou seja, não conseguimos perceber a quem a ação se refere, nem pelo contexto e nem pelo verbo. Como, por exemplo, entraram na sala. Se eu não disser quem são essas pessoas que entraram, posso dizer entraram na sala. Quem é que entraram? Eles. Mas eu não sei quem são eles. Se pelo contexto eu não consigo identificar quem são as pessoas que entraram, então aí eu tenho um sujeito indeterminado, tá? Eu também uso indeterminação do sujeito quando eu não quero dar foco. Por exemplo, numa fofoca, você diz assim, falaram mal de você. A pessoa não quer te falar quem foi que falou. Ela sabe quem foi, mas ela não quer falar. Então, ela usa o sujeito indeterminado com esse objetivo. Tá? Quando isso acontece, dizemos que o sujeito é indeterminado. Atividade de número 2. De novo, ela longeia seus olhos pela janela. Lá fora continua chovendo. E volto a interrogar. Não serão demasiadas águas tombando em maligna bondade? A voz de tristeza se repete em monotonia de chuva, e ela vai murmurindo, o Senhor desculpe a minha boca, mas parece um bicho à procura da floresta. Indique qual é o sujeito das orações destacadas. Faz lá no caderno, explica cada uma delas, e já eu volto.
E aí, o que você respondeu? Vamos ler? Nesse caso, ele diz, volto a interrogar. O verbo é voltar. Quem é que volta? Eu. O eu está aparecendo? Não. Mas eu consigo identificá-la porque disse volto. Volto, quem é que volta? Eu. Portanto, nós temos ali sujeito desinencial ou sujeito oculto. O sujeito não aparece na oração, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo, ou seja, pela desinência verbal. No segundo diz, a voz de Três Tereza se repete. Quem é que se repete? A voz. Então, nós temos sujeito simples. O sujeito apresenta um único núcleo, que é voz. Portanto, temos ali a presença de um sujeito simples. Vamos ler mais um trechinho? Reparo como as plantas despontam lá fora. O verde fala a língua de todas as cores. A tia já dobrou as despedidas e está a sair quando eu a chamo. Três Tereza, tira meu casaco. Ela se ilumina de espanto enquanto despe o cabide. Chuva vai parando. Apenas uns restantes pingos vão tombando sobre o meu casaco. Três Tereza me pede, não sacuda essa aguinha da sorte. E de braço dado, saímos os dois pisando charcos, em descuido de meninos que sabem do mundo a alegria de um infinito brinquedo. Então aqui no fim, eles ficam felizes, saem na chuva aproveitando a terra molhada, que há tanto tempo não se via daquela forma. Atividade de número 3. E de braço dado, saímos os dois pisando charcos, em descuido de meninos que sabem do mundo a alegria de um infinito brinquedo. Reescreva esse trecho, transformando o sujeito presente na oração em sujeito composto. Ele está escrito ali, ó, saímos os dois pisando charcos. Quem é que saímos? Os dois. Então, ó, você vai reescrever dizendo que eu e tia Três Tereza saímos, tá? Escreve lá e já nós voltamos.
E aí, o que você respondeu? De braço dado, saímos eu e Tris Tereza. Ao invés de dizer os dois, como estava lá, que era um sujeito só, eu disse eu e Tris Tereza. Reparem que quando eu digo eu e Tris Tereza, tenho dois núcleos. Quando eu disse os dois, tinha apenas um núcleo que era dois. Então, não importa se é singular ou plural. A diferença é entre um núcleo e dois. Tá? Então, aqui nós temos eu e Tris Tereza, dois núcleos. Em descuido de meninos que sabem do mundo, a alegria do infinito brinquedo. Então, na aula de hoje, nós lemos um trecho de um conto, Chuva Abençonhada, e identificamos os termos que constituem as orações, no caso, os tipos de sujeito. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!